Bem-vindos a mais um episódio do Questão de Pele. Bom, o Questão de Pele traz conteúdos leves sobre saúde, beleza, curiosidades, bem-estar. Para isso, eu conto com a participação de convidados muito especiais, que são profissionais de saúde e formadores de opinião. Então, hoje nós estamos aqui com as ilustres presenças. Eu vou apresentar para vocês, que é o Amaro Júnior, jornalista e DJ, e Cássio Frederico Silva, colunista social, produtor e consultor de moda. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui com a gente para falar de um assunto que é tão pertinente, está em alta hoje, sobre flacidez. Então, nós vamos abordar tanto a prevenção e realmente o que funciona no tratamento da flacidez. E para isso eu vou estar dividindo aqui a minha experiência com uma super querida colega dermatologista de São Paulo, doutora Tatiana Perrelli, que tem 22 anos de atuação na dermatologia, tanto clínica quanto cirúrgica, que investe muito em tecnologias. Então, doutora Tatiana, bem-vinda. Obrigada, Aninha. Obrigada pelo convite e vamos conversar de pele. Então, Amaro, é um prazer estar recebendo você aqui, né? Você que é DJ, que vai estar, assim, provavelmente na correria, com certeza. poucas noites de sono. Com certeza. Vamos falar um pouquinho aí. Não, é um prazer também estar cuidado, né, e participando aqui com você. Vai tirar dúvida, porque falar de cuidado de pele, para se cuidar, eu tô nessa onda aí, gosto, interessa. Tatiana, Amaro está na fase de pré-juvenation. Ele é novinho ainda, não percebeu aqueles sinais de envelhecimento. Tô começando a perceber. E Cássio Frederico, então, conta aí sua experiência em relação aos cuidados, né? Que você tá um garoto. Graças a Deus. Pois agradeço. Formando. Principalmente dividir com vocês. Foi uma surpresa e agradeço muito. E a Ana, eu já sou paciente. Já cuido da minha imagem há muitos anos, então isso aí vai facilitar toda essa interação nossa aqui. Então, Tatiana, vamos falar um pouquinho, né, da prevenção. Como que o paciente pode hoje tentar ter no estilo de vida medidas que contenham a perda de colágeno? A primeira coisa que a gente precisa falar, já que a gente está no dezembro laranja, né, que é o mês de conscientização do câncer de pele, é o uso do fotoprotetor. O uso do fotoprotetor é a primeira e a mais importante medida de prevenção contra não só o câncer de pele, mas contra o envelhecimento da pele, o fotoenvelhecimento. Porque, assim, envelhecer todo mundo vai, mas tem gente que vai envelhecer um pouco melhor e outros um pouco pior, dependendo da fotoexposição. E a gente fala, o fotoenvelhecimento, ele começa desde que a gente nasce, porque o dano solar, ele é cumulativo. Desde que a gente toma aquele solzinho da manhã, para fazer a vitamina D, né, que a gente hoje em dia nem indica mais isso, a gente já está envelhecendo, então precisa usar fotoprotetor. Para mim é a melhor medida de anti-envelhecimento. Com certeza, né? Então a gente sempre tenta mostrar para o paciente, quando ele vai na consulta com a finalidade de prevenção de envelhecimento, ou quando ele já tem sinais de envelhecimento que ele quer corrigir, é importante que vocês entendam por que a flacidez ocorre, né? A gente não tem como evitar o envelhecimento, como a Tatiana acabou de abordar. Só que a flacidez, ela ocorre não só no nível da pele, mas também a nível das estruturas que estão embaixo da pele. E o que a gente tem embaixo da pele? A gente tem gordura, músculo e osso. A perda óssea, que não ocorre só no corpo, também ocorre na face. A perda de volume, de coxins de gordura, a flacidez muscular, junto com todo esse fotoenvelhecimento,
que é a atuação da radiação solar desde a infância na nossa pele, vai gerar não só alterações de superfície, mas também deslocamento da face para baixo. Então, quando o paciente começa 30 anos, 40 anos, a puxar a pele, ele vê que a pele está molinha, ele começa a perceber o dog, né, que nós chamamos de jaw, vocês chamam de dog, que causa um peso na face. Isso já leva o paciente para o consultório do dermatologista, né? E a Tatiana, assim como eu, tem uma experiência de muitos anos na abordagem da flacidez. E aí eu queria que vocês me falassem, né? O que vocês hoje têm, assim, na cabeça, que pode ser um mito ou não. Aí eu e Tatiana vamos tentar corrigir ou confirmar essas ideias que vocês apresentam, né, em relação à prevenção e o tratamento da flacidez. O que vocês imaginam? Eu acho que antes da pessoa procurar até o dermatologista, quando ela começa a perceber a flacidez, começa a perceber a perda de volume, eu acho que as pessoas elas têm o costume também de comprar creme anti-idade por conta própria. Acho que é muito comum isso, assim. Você começa a querer usar muito creme, sem prescrição, né? E eu não sei, assim, até onde isso ajuda, até onde isso atrapalha nessa questão da prevenção mesmo. Vai falar, Tatiana? Quero falar. Não existe nenhum creme que vá tratar a flacidez. Nenhum. Existem alguns ativos que eles agem na superfície da pele, estimulando o colágeno, ácido retinóico, vitamina C. Ácido retinóico é um medicamento. E alguns cosméticos, como vitamina C, ácido glicólico, que clareiam, melhoram o aspecto da pele, o aspecto das rugas. Mas tratar a flacidez não tem nenhum cosmético, infelizmente. Assina embaixo. Então, realmente, assim, a gente não tem nenhum creme que vocês possam utilizar com o objetivo de melhorar, seja essa flacidez superficial que acontece na pele e a flacidez que eu comentei nas outras camadas que são embaixo da pele. A gente tem o ácido retinóico como padrão ouro, que é o ativo principal na prevenção da flacidez, também o uso contínuo melhora muito a qualidade da pele, no sentido de ajudar a uniformizar a cor, né, e outras alterações, mas voltado realmente para a flacidez, toda vez que vocês verem no rótulo de um produto cosmético firmador, aquilo ali é só um apelo de venda. Não existe nenhum creme firmador. Hoje é muito comum, né, porque a indústria sabe que existe procura grande, não só para prevenção do envelhecimento, mas também as questões de cabelo, né? Então, já lançam, né? Como também o colágeno oral, que é muito utilizado, né? Através de automedicação, que na verdade você está tomando colágeno. Eu não sei se você sabe, Fred, quando você está ali comprando aquelas cápsulas, né? Que muitas vezes o amigo recomenda, você está ingerindo ali aminoácidos. Né? E esses aminoácidos são os mesmos que você tem através da ingestão proteica. É isso, Tati? Então, é só melhorar a dieta, gente. Eu falo muito para o paciente. E colágeno oral? Eu pergunto, como é a sua ingesta proteica? É uma ingesta ok? Você consegue ingerir direito a quantidade certa? Não, você não consegue. Então, aí a gente pode pensar em suplementação. A priori, é muito mais barato você comer um ovo a mais todo dia do que você tomar os colágenos. E assim, nem todos os colágenos agem realmente. O colágeno, para agir, ele precisa ser liofilizado, né? Ele precisa ser em pó. Normalmente, o volume dele é muito grande. Essas gominhas, a absorção dela é quase nula e de comprimido também. Então, normalmente, o colágeno, para agir, quando a gente prescreve, é em pó. Sim. E é muito importante que vocês entendam isso também, né? Você fazendo uso de suplementação, isso não vai ajudar a firmar a pele, da mesma forma que o uso de produtos tópicos. Então, quando você faz a suplementação, isso vai te ajudar a repor, teoricamente,
aquela quantidade de proteína que você deveria estar fazendo na sua dieta e que vai contribuir, caso você esteja fazendo algum tratamento dermatológico, que aquele tratamento funcione de uma forma mais efetiva ou esperada. Tá? Então, se você hoje investe em tecnologias, né, como eu e a Tati, temos no consultório, a Tati acabou de adquirir Ultraformer MPT, que eu acho que foi a primeira clínica em São Paulo a receber essa tecnologia. Ultraformer, para quem não conhece, já trabalho com ele há alguns anos no consultório, recebi também esse mês, também fui a primeira clínica em Campos a receber, e é uma tecnologia de ultrassom, uma tecnologia que através de uma energia vai aquecer camadas distintas da pele. Esse aquecimento vai gerar uma ativação na produção de colágeno, retração do tecido, consumo de gordura quando a gente quer fazer o objetivo de emagrecimento facial ou até tratamento localizado no corpo. Então, essa tecnologia está consagrada no mercado há muito tempo. Nós começamos agora com essa nova versão, que é 3 vezes mais potente do que a versão anterior, também oferecendo mais conforto para o paciente, menos dor. Fala um pouco aí da sua experiência com o Ultraformer, Tati. Olha, eu tô com ele há 2 meses e, assim, os resultados estão sendo quase que mágicos. Eu já tinha o Ultraformer, como você, Ultraformer 3, e gostava bastante do resultado. O que eu estou vendo no MPT é, como você falou, maior conforto, dói muito menos, ele é muito mais rápido para fazer o tratamento, ele é 2,5 vezes mais rápido, e ele é bem mais potente. Essa potência, como você falou, quando a gente dá o tiro dele, a gente faz aquelas microzonas térmicas, e isso vai, entre aspas, cozinhar o colágeno. E essas microzonas térmicas no outro Ultraformer, no 3, eram de 17 a 25 pontos microzonas térmicas. Agora a gente chega a 417. Então, assim, o resultado realmente já veio o paciente com 15 dias depois que a gente tem nós temos o mesmo programa de fotografia em 3D e que a fotografia mostrou uma diminuição muito grande do jaw, né, o nome que a gente chama do bulldog, e também uma retração grande da pele. Outra coisa que a gente também já está usando com resultado muito bom é para gordura corporal. Por exemplo, sabe aquela gordurinha das costas? Diminuição de quase 30% da prega da gordura das costas com uma sessão apenas. Isso a gente não tinha um resultado tão bom com o outro. Precisava fazer mais sessões. Então, assim, eu acho que você vai amar e vai se apaixonar como... Não, eu já estou gostando. Eu já fiz no meu rosto, já tem 1 semana, e o efeito lift imediato já foi bem maior do que o outro Ultraformer. Então, assim, gente, para a gente não se perder, por que eu comecei a falar dessa tecnologia, né? Eu estava falando sobre a ingesta de suplemento. Então, não adianta, por exemplo, você fazer uso de suplementos e não estimular no consultório dermatológico a produção de colágeno, através só de ultrassom, mas também aparelhos de radiofrequência, através de substâncias que são injetadas na pele, como nós temos há vários anos, os bioestimuladores de colágeno que são injetados para realmente você ter uma ativação química da produção natural do próprio colágeno. Mas também, se você faz uma estimulação através de substâncias injetadas ou através de que você tem uma dieta pobre, você vai responder, mas vai responder de forma mais menos efetiva, né? Porque você precisa do tijolinho para construir o colágeno. E o tijolinho é o aminoácido que você vem ganhando através da dieta ou dos suplementos. Então, acho que deu para esclarecer bem, né? Ana, eu falo assim, olha, a gente vai fazer bolo de chocolate. Se você não tiver chocolate em casa, que seria o tijolinho,
vai sair bolo de tudo, menos de chocolate. Então, você precisa ou ingerir a mais as proteínas, ou neste período que a gente está estimulando com o bioestimulador e com a tecnologia, aumentar com o colágeno oral ou até um whey protein. O whey protein é até mais interessante porque ele tem aminoácidos essenciais e não essenciais. Então, você consegue, muitas vezes, até o paciente já faz, né, atividade física, já é orientado para fazer a utilização do whey protein, você não precisa suplementar com colágeno. Você já está ali com uma fórmula muito mais rica do que a suplementação de colágeno popular. Tá? Uma outra coisa, Tati, que acho que não pode deixar de falar aqui, porque a gente abordou a questão do fotoenvelhecimento, né? Que aí é responsável pela maior parte do envelhecimento da superfície da pele, mas a gente tem que também tentar para a prevenção, não só os cuidados de proteção solar, mas também saudável, para que você evite a oscilação de peso do efeito sanfona. Vai favorecer a mais flacidez. E aí entra a dieta equilibrada, né? Só carboidrato e também a quantidade que você deve fazer diariamente. Processo de emagrecimento, perda de gordura. Às vezes a pessoa ela fica flácida, né? Exatamente. E aí, tipo assim, a maneira, eu acho que mais correta de você evitar esse tipo de situação ou de ficar com a pele seria, então, uma dieta balanceada, bem equilibrada. Né? Bem equilibrada com procedimento. Muitas vezes a gente tem que caminhar. Exatamente. Muitas vezes, né, a gente tem que caminhar o paciente para nutricionista, né? Porque às vezes a pessoa tem uma alimentação tão pobre, isso vai comprometer o resultado do tratamento, vai ser aquele que é no final, né? Então, assim, hoje é muito patológico todo para que seja desde a questão do sono, que é muito importante, a questão da atividade física, a alimentação, uso de fatores tóxicos, né, Tati, como álcool, cigarro, que também é responsável por muita degradação de colágeno. Que é o que é importante também, que a gente deixa aqui a mensagem, né, Tati, que a gente tem produção de colágeno o tempo inteiro. Você pode produzir colágeno até idades mais avançadas. Você tem degradação o tempo todo. Só que quando a gente é jovem, essa produção, ela está muito intensa. Nem sempre a degradação é intensa, né? Essa degradação geralmente é leve. E aí, quando você entra na vida adulta, depois de 5 anos, você começa a ter uma menor capacidade de produção dessa proteína que dá sustentação à pele. Com 30 anos, geralmente você já perdeu em torno de 6% da sua capacidade de produção. E a partir daí você vai perdendo 1% a cada ano. E aí o que acontece? Nossa produção que estava lá em cima na juventude, ela vai caindo. E a degradação muitas vezes aumenta porque você tem um estilo de vida, estresse, uma alimentação rica em carboidratos alto glicêmico, uma vida sedentária, vai fazer você... Não dorme direito. Exatamente. Vai fazer você ter muito mais degradação. Então, tanto que basta a gente só fazer produção de... vou lá nos procedimentos médicos. Tem que começar em preferência a partir de 5 anos, procedimentos para aumentar a síntese dessa proteína que dá sustentação. Mas a gente também tem que tentar diminuir a degradação. Então, o estilo de vida saudável é fundamental, não é, Tati? Com certeza. E aí você entra no que você falou, no Prejuvenation. Exatamente. Que é exatamente fazer esse banco, essa poupança, essa aplicação de colágeno. Quando ela começa, a partir dos 25, a abaixar, você, ao mesmo tempo, está lá querendo subir. Como? Com a aplicação de bioestimuladores, com o uso das tecnologias. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma luta para equilibrar essa balança, né, Anny? Exatamente. E é muito importante também que a gente coloque para o paciente que tudo que a gente faz para estimular colágeno nem sempre é muito visível. Não dá um resultado impactante. Então, por exemplo, o Amaro, né, que está ainda com o contorno do rosto bem definido, com uma boa estrutura facial, ele está na faixa dos 30 anos, ele já tem que começar a pensar em fazer algum
manual, uma vez por ano, para que você tente retardar o seu envelhecimento. Você não vai deixar de envelhecer. Né? E a gente não tem como exatamente o envelhecimento, até porque a gente tem perda óssea. O osso é fundamental para dar suporte para as estruturas faciais. A gente tem diminuição de coxins de gordura. Então, a gente tenta, com os tratamentos, tentar manter esses coxins de gordura íntegros. A gente tenta estimular, sim, o colágeno e o osso, mas sempre sabendo que existe limite. A gente não consegue fazer milagre. E aí, a gente tem que esperar que, quando você faz qualquer tipo de tratamento para colágeno, você veja já um resultado a partir de 2, 3 meses. Mas isso é um resultado mais palpável. Se você perceber, né, Tatiana? A pele mais coladinha. Eu falo, pega aqui. E vê. Elas normalmente, como eu digo que eu sou argamassada, Aninha. Aqui não tá nem com colagenado, é com argamassa para colar isso daqui, porque cada vez mais a gente investe no estímulo de colágeno e menos nos preenchimentos, visando um resultado mais natural, né? Foi-se o tempo que a gente preenchia para tudo, porque o preenchimento, eu digo que ele camufla, ele melhora, mas porque ele camufla, mas ele não trata, né, Aninha? Exatamente. Então, quando você faz investimento em injetáveis com toxina botulínica e preenchedores com ácido hialurônico, você não melhora a qualidade da pele. Se você vai preencher um rosto que já apresenta muita flacidez, você vai ter que investir uma quantidade maior de seringa de ácido hialurônico, sabendo que às vezes o resultado não vai ser tão satisfatório, porque a gente também não pode fazer uma injeção 30, 40 seringas, porque senão você vai transformar aquele médico que trabalha com resultados naturais, buscando um rejuvenescimento, mas de forma elegante, você não transformar, né, Tati? Com certeza, gente. Nada daquelas demonizações, né? A gente diz que eu e você, a gente pensa muito parecido. A gente sempre começa com o estímulo do colágeno, estimula o colágeno e o que não subiu, eu falo, o que não subiu, a gente preenche. Olha, vamos fazer o estímulo. Aqui ainda está marcando um pouco, então vai preencher só. São pequenos, eu digo que são poucos e bons. São exatamente poucos retoques para você não ficar com aquela cara que virou sinônimo de coisa que não é legal. Porque você vê o tempo todo, né, Fred, nas redes sociais, as pessoas transformadas, né? Artistas, celebridades. Então, você vê que realmente as pessoas assustam no sentido de já perder até a característica de face humana, né? Você olha e vê assim, nossa, tá estranho, tem alguma coisa ali que não lembra uma face normal, né? Tá quietinho, olhando. Eu falei, não tá nem vontade de parar. Mas eu acho que se não tiver uma boa alimentação, como vocês falaram, se não tiver um cuidado durante o ano, tem gente que entra numa academia em dezembro e quer que tenha um resultado em janeiro, né? Então isso aí não vai acontecer, ela não vai conseguir o corpo que ela quer durante o verão, ela não vai conseguir a barriguinha tanquinho, não vai, porque há uma necessidade orgânica do músculo, da saúde, para se colocar o seu corpo em dia. Perfeito isso que o Fred falou, porque até é interessante essa colocação dele para lembrar que tudo que a gente faz para tratamento da flacidez, seja flacidez facial ou corporal, tem que ser contínuo. Então, você não vai para a academia ficar trabalhando a musculatura durante 6 meses para construir, fazer uma remodelação ali do corpo, construir um músculo, e depois parar. Quando você para, você perde todo aquele benefício que você conseguiu com a atividade física. Então, a atividade física tem que ser constante, assim como o tratamento da flacidez e medidas de prevenção, né, de degradação de colágeno, tem que ser constante. Né? Porque você vai continuar envelhecendo. A gente não tem tratamento genético para interferir, né? Porque a genética interfere muito na questão de quanto de flacidez você vai ter
Quando que você vai começar a perder colágeno? Tem pacientes que têm uma genética muito boa. Então, eles estão, às vezes, com 50 anos e ainda mantendo uma pele com uma boa qualidade, né? E outros que, às vezes, têm 20 anos e já apresentam bastante flacidez. Então, a gente sabe que a flacidez depende principalmente de fatores genéticos e exposição. É todo aquele patrimônio solar, né, que você construiu durante a vida. Eu sofro hoje com melasma, sabe? Tá tendo problema com melasma, porque eu fui da época do sol, eu fui da época do bronzeador, né? A gente não existia o filtro solar. Era começar a tomar um banho de sol 8 da manhã e terminar às 5 da tarde. Quanto mais escuro você ficasse, era Eu muito, também sou né? dessa época. Então- Tatiana também, né, Tatiana? Eu também, eu sou de Recife, eu moro em São Paulo, mas eu morei até meus 20 e tantos anos em Recife e meu passado me condena. Eu era O meu passado me condena. Não, e aquela foi uma época. vermelha, imagina. Não era vermelho, era quase negro. Que sangue. Então a gente que tem. Então era aquilo. Quanto mais a marca fosse evidente do biquíni, da sunga, mais interessante era, entendeu? Então eu lembro que numa época a gente não tinha muito acesso a produtos importados, então tinha muita receita caseira, né? Que as pessoas. Coca-Cola. O povo fazia Meu Deus. Coca-Cola, A gente passava urucum, Coca-Cola, urucum. dentro do óleo de onça, o povo adorava isso. E tinham aqueles produtos também americanos, Que tipo... só trazer da Argentina, do Isso. Paraguai, Então- raíto de sol. Então eu já economizava para poder... Era um barato, né? Ah, Para poder fazer com que amigos tivessem lá do Paraguai, o Havaí próprio. E a gente tinha o mais preto, né? Então aqui arrestava o pele para poder... Mas sofre hoje. Há anos que eu já deixo de usar bronzeador, só usando filtro solar, a Ana recomenda e tal. E como que isso até hoje faz um efeito grande de derrotar agora a você pele. tem que estar sempre cuidando do melasma, que é uma Isso. doença crônica que não tem cura. Então, assim, vocês dois estão em fases distintas, né, Amaro? Uma fase de prevenção ainda, né? Embora já deva notar aí alguns sinais de Eu envelhecimento, já mas tenho você tem 5 como... anos, realmente, protetor. E aí você tem como, Rosto e corpo. hoje, já começar a pensar em fazer alguns procedimentos que, geralmente, no sexo masculino, você entrada é a toxina botulínica, que é muito importante também a gente começar a investir na toxina cedo, né, Tati? Porque a gente tem uma cabo de força de músculos que são elevadores e músculos que são depressores das estruturas faciais. Então, a gente tem que estar sempre mantendo as estruturas no lugar, elevando as estruturas, evitando que os músculos depressores ganhem força, porque essa força vai ser cada vez maior com o passar dos anos, para que você evite que as estruturas caiam, né? Então, por isso que a gente indica muito, na região do pescoço a aplicação de toxina botulínica a partir de 5 anos, né, Tati? eu adoro. Eu sou a rainha do platisma. O platisma é um músculo que ele se origina aqui na Na clavícula, clavícula. até aqui, a parte inferior do rosto, e ele, como você diz, ele puxa o vetor do nosso rosto para baixo. Então, quando a gente paralisa ele, além de melhorar todo o contorno facial, você faz com que os outros músculos que elevam o seu rosto, zigomático maior, zigomático menor, eles ganhem, entre aspas, então o seu rosto fica mais contornado, com um aspecto mais magro e mais bonito. Eu falo que eu deixo de fazer botox na testa, mas no pescoço eu não deixo, porque, como você falou, depois de uma certa idade, isso daqui marca muito, e marca mais ainda nas pessoas de pele muito magra, né? A gente vê muito essas modelos, teve uma época que a Gisele apareceu com isso aqui muito marcado, porque como elas são muito magras, elas não têm o tecido celular subcutâneo. Então, é a pele e o músculo. Então, nesses daí, além da toxina, a gente pode associar um bioestimulador para essa região. Porque todos esses tratamentos que a gente faz, não só injetando substâncias estimuladoras, como as tecnologias, eles podem ser feitos na face, mas também em áreas faciais. Vai ter paciente na face, vai ter paciente no pescoço, no colo,
braços, né? Joelho, abdômen. Então, assim, cada paciente vai conversar com o seu médico. E aí, a importância de fazer um tratamento médico, né? Muitas pessoas que são médicos atuando no mercado. E aí, vocês já observam, pelo nosso papo aqui, o quanto é complexo o tratamento da flacidez. Sim. Que não basta você fazer o tratamento, você tem que investir num conjunto de técnicas para que você consiga, com a associação de técnicas, o melhor resultado. Porque um único tratamento isolado, normalmente, dá um resultado mais limitado, Mas não é, olha Tati? só, não, mas eu falando para vocês, Amaro, ele teve tem uma grande diferença de nós, entendeu? Uma grande vantagem, porque ele tem essas informações que chegam para ele, né? Já a gente já era da época que você foi, então ninguém informou antes do dano causado daqui a alguns Sim. anos, entendeu? Então, para ele, está sendo mais fácil. Eu acho muito bacana que as pessoas falem, e vocês falem, também vou perguntar as duas, sobre esse excesso que as pessoas hoje têm em querer mudar tudo, né? Eu quero mudar o nariz, quero mudar o queixo. Então, há uma insatisfação muito grande com a imagem e sobre essa rapidez que eles querem uma coisa imediata. E perguntar uma coisa a vocês. Tá muito associado aos filtros também, né? Rede Tudo. social, filtro, se vê de uma maneira e... Isso. Então, elas já têm o apelo. Quer dizer, como que não se aceitar? As pessoas não estão se aceitando mais atualmente, assim, eu sou dessa forma, eu tenho essa genética, é assim. A minha família tem esse nariz. Então, elas querem mudar e eu queria assim, ver qual é o objetivo dela, onde que ela está se espelhando para querer mudar. É de outra família, é de outra geração, é de outra idade. Não é? Como é que você pega uma pessoa que você quer identificar ela, não sendo a família dela, não tendo nenhum histórico familiar com ela? Então, e também falando com a rapidez com que eles querem influenciar isso, que eles querem passar essa imagem para as pessoas através do Instagram, através do filtro, a satisfação. E eu acho que elas também estão muito imediatas. Elas querem para agora. E elas pegam uma imagem formada assim, elas pegam uma foto, elas querem mudar da última sessão para agora. Elas não pegam uma foto de quando que elas começaram a fazer o tratamento, como elas eram antes daqui a 10 anos atrás. Não, elas querem da semana do mês passado. Elas querem estar sempre mudando. Então, isso é um problema, não é? Fala um pouquinho, Tati. É bem o imediatismo dessa geração que a gente está agora, né? Essa geração, eu tenho 2 filhos, 2 adolescentes, e eu sei que eles, tudo é um tédio, querem tudo para ontem, tem que estar sempre no celular, fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. E isso, como falaram aí, dos filtros do Instagram. Já chegou uma época, não sei se você lembra, Aninha, que o pessoal chegava com aquele filtro do Snapchat. Sim. Deixava a pessoa bem assim, bem oblíqua aqui, e dizia, olha, eu quero ficar assim. E é isso, é o imediatismo. E o problema é que a gente tem muitos profissionais pouco éticos que, em vez de conversar, peraí, o que você quer realmente? Será que isso é possível ou não? Porque uma coisa é, por exemplo, eu já preenchi o nariz de uma menina de 17 anos, mas era um nariz que gerava sofrimento para ela e que foi uma coisa muito, muito fácil, muito discreta, mas ela ficou muito feliz. Outra coisa é essas meninas que querem, com 16 anos, botar silicone, fazer lipo, fazer essas coisas todas, muitas vezes inspiradas nas celebridades, entre aspas, de TikTok, de Instagram, porque para elas é tudo assim, né? Tudo rápido. Eu acho que a gente precisa diferenciar, e o papel de diferenciar é do bom médico. Com certeza. E conversa, e tenta entender a dor do paciente, e adequar isso, vamos cá, não, eu quero uma boca maior. Eu digo, olha, se eu botar mais uma gota na sua boca, ela vai ficar bizarra. Não vou colocar. Exatamente. Então, às vezes a gente demora mais convencendo a não fazer acredito nisso. Nem recebe do que
fazer e dizer, não, vai ficar aquela coisa estigmatizada, aquela coisa over, que eu tenho ojeriza e eu acho que a Aninha também pensa do mesmo jeito, que a gente é mais ou menos da mesma geração. Então, eu acho que a gente, ao mesmo tempo que os dermatos são um instrumento de empoderamento, eu já tive paciente que mudou de emprego depois de tratar o rosto, de ficar mais bonita, de dizer que não conseguia se olhar no espelho. Uhum. Ao mesmo tempo que a gente faz também não só o rejuvenescimento, mas a beautification, deixar a pessoa mais bonita, mas de uma forma, pelo amor de Deus, natural. A pessoa vai se olhar e vai ver, não, sou eu mais bonita, mas não sou Vai eu... se reconhecer, né? Exato, se reconhecer, não vai virar a estrela do TikTok. Eu, como paciente, doutora Ana, então, já tivemos algumas vezes no próprio consultório, a gente está aplicando uma toxina botulínica, por exemplo, e ela fala, Fred, eu vou deixar essa ruguinha aqui, porque ela vai te dar uma expressão mais natural. Vamos tratar aqui, vamos deixar essa expressão, porque senão você vai perder essa expressão, você não vai gostar. Então, há uma conversa e eu aceito perfeitamente. E eu acho pior é quando você tem aquela que você fala o que é certo e tal, e ela quer mudar de dermatologista, ela quer fazer de qualquer forma, ela quer que o outro dermatologista faça. Então, quando não acha profissionais sérios, né, eles geralmente fazem. Né? Eu acho assim, principalmente essa nova geração de médicos, né, eles precisam amadurecer bastante para não ceder aos pedidos do paciente sem necessidade. Porque, assim, eu já tive paciente de 15 anos, eu me neguei a fazer procedimento. Então, tem paciente que você sabe que você vai perder, porque ele, às vezes, não consegue entender que aquele procedimento ali não está indicado. Por exemplo, as irmãs que eram lindas, que tinham um lábio maravilhoso, queriam preencher o lábio, só por uma questão de rodismo. E aí, eu falei, não vai ficar bom. Elas queriam volume, né? Então, elas não queriam nem uma coisinha leve para a gente fazer uma hidratação injetável, para deixar o lábio com um aspecto de ter colocado um gloss. Elas queriam volume. Então, para elas não cabiam. Então, as duas não entenderam. E aí foram fazer outro profissional. Então, hoje, vejo as duas já tanto estaram, 20 e poucos anos, envelhecidas. Que você acaba com um aspecto estranho e até envelhecido. Então, tem paciente que a gente realmente sabe que vai entender aquilo que a gente está colocando. Tem paciente que realmente não entende, ele vai procurar outro profissional. E tem paciente que a gente tem que demitir, né, Tati? Que, tipo assim, é o tipo do paciente que não vai realmente caber. Eu acho que a gente tem que aproximar pacientes que entendam nosso trabalho, né, que entendam que a gente está ali anos estudando, não é 1 ano, 2 anos de especialização, que você vai ter experiência de tratar há mais de 20 anos no mercado, né, Tati? Com certeza, é isso. Eu falo, esse paciente não é para mim. Eu tenho um caso aqui, eu sou cheia dos casos, né? Teve uma paciente que ela levou o marido para fazer botox. Aí eu digo, não vou fazer botox sem fazer uma consulta médica. Resumo da ópera, eu descobri um melanoma, que é um câncer de pele gravíssimo nele, porque eu examinei ele todo, né? A gente, antes de ser um mero aplicador, a gente é um médico. E ela já me falou, doutora, eu confio em você, não é nem porque você já descobriu um melanoma no meu marido, mas é porque eu nunca vi ninguém estranho, nem estigmatizado na sua sala de espera. Ou seja, eu acho que cada paciente tem um médico ou o profissional que merece. Esses daí que você está falando, essas meninas, não é para você, não é para mim. Com certeza. Infelizmente. Eu não vou, já teve paciente que saiu brava comigo, porque eu não queria preencher a boca, e depois ela voltou e disse, realmente, ainda bem que alguém tem que ter juízo, eu digo, alguém tem que ter juízo nessa relação, sou eu no caso. Mas eu já vi até paciente no próprio consultório, na sala de espera de Ana, em que ela saiu e a gente sempre conversava. Eu já encontrei com ela em várias
em lugares diferentes e ela está sempre insatisfeita. Eu falo, fulano, mas você está tão bem, você está ótimo. Ah, não estou não. Não. E ela nunca está bem. E coitado dos dermatologistas, coitado dos cirurgiões, porque ela muda de cirurgião. Ela já rodou o Rio de Janeiro inteiro, ela já rodou o campo e tudo. E quando não faz, ela acha, não, esse não está gostando de... Esse não é Meu bom. Deus. Ela precisa. E ela está sempre bem. Até porque é uma pessoa de uma certa idade, mais avançada, mas é elegante. Ela é amável e tudo, mas ela tem uma insatisfação pessoal muito grande. Mas tem muito isso, né? Você tem, às vezes, uma insatisfação, que eu acho que quando a gente vai fazer uma consulta com o paciente que busca tratamento estético, primeiro que a gente tem que ver aquele paciente como um todo, não só sendo mero injetor, como muitas vezes, né? Você vê várias pessoas atuando hoje, né? O paciente desliga para o consultório e fala assim, quanto que é um botox? Quanto que é uma seringa de preenchimento? A gente não está vendendo um produto, a gente está vendendo um serviço que envolve várias coisas. Então, a gente tem que olhar o paciente, fazer a consulta, ver as contraindicações, ver o que pode estar associado. Possa, por exemplo, fazer um diagnóstico de uma patologia, como a Tati fez diagnóstico do melanoma. Eu também tenho um paciente que até fez um depoimento para mim, porque ele é muito conhecido, que ele também foi no consultório visando o tratamento estético, e aí a gente sempre examina o corpo todo, e eu encontrei um melanoma na ponta do dedão do pé dele. Então, quer dizer, se ele não fosse lá e eu não examinasse, também ia ficar sem o diagnóstico. Câncer que é extremamente agressivo e muitas vezes leva à morte, né? Então, assim, é importante a gente ter essa visão, né, de abordar o paciente, entender a expectativa do paciente. O paciente não está preparado para aquele procedimento, ele fica, às vezes, esperando, por exemplo, o tratamento de placidez, ele vá ter o resultado da plástica. Aí ele fala, aí dá aquela essa parte de cirurgia plástica, de levantar, a gente está chegando no verão e aí placidez do corpo, eu acho que às vezes incomoda até mais Sim. as pessoas do que do rosto, né? As pessoas, não sei, não percebem tanto assim, às vezes, no rosto. E muita gente tem insatisfação com o bumbum, assim, quer subir, quer deixar mais firme. Quais os procedimentos tem, assim, pra gente poder cuidar dessa parte, assim? Quer falar, bumbum, Tati? perna, abdômen. Quero falar. Você acertou mesmo. Agora começou a temporada do bumbum. E a gente fala que o bumbum Sim. é a nossa face, né? Exatamente. Não, e até os homens hoje em dia, né, tem essa preocupação também com essa parte. Você vê na academia que o pessoal malha, tem mais essa coisa assim, bumbum é coisa pra mulher malhar. Vê todo mundo lá empenhado mesmo. Porque tem que estar tudo conversando, né? Sim. Então, algumas coisas. A gente tem, como a Ana falou, a gente não envelhece só a pele. A gente envelhece a pele, a gordura, o músculo. Então, a gente pode começar com estimulação muscular, tá certo? Existem máquinas que a gente diz que é a academia do preguiçoso. Eu adoro ela. Deita e o aparelho estimula. E como tudo na vida, requer manutenção. Então, ele aumenta o glúteo. A outra coisa que a gente pode fazer são os bioestimuladores. Os bioestimuladores, ele vai melhorar aquela queda do bumbum. Ele vai dar um up. Só que, normalmente, a gente precisa fazer isso com um tempinho antes, porque ele demora um pouco para agir. E, hoje em dia, chegou o preenchimento de nádegas, que é um ácido hialurônico próprio para ser usado em nádegas, não é a mesma molécula a mesma molécula do rosto, mas é uma macromolécula, porque se a gente colocasse a do rosto no bumbum, ela ia embora muito rápido, então ela é feita de uma forma para preencher. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem tempo, que quer um resultado rápido, que quer estar agora no final do ano, lá no Réveillon, bonitinha, aí a gente dá uma preenchida no bumbum. Exatamente. Que luxo. Esse ano a gente teve, como novidade, o lançamento do primeiro ácido hialurônico voltado para utilização no corpo. Não só no glúteo, mas também quando o homem quer construir um peitoral, se ele tem dificuldade de ganhar massa muscular nessa região. Então, assim, é uma macromolécula, ela não pode ser usada na face, assim como o ácido hialurônico
nós temos para utilizar no rosto, não deve ser usado nessa região, porque ele não vai conseguir a expansão do tecido. Agora, isso pode ser usado tanto no homem quanto na mulher. Uma técnica diferente de aplicação no sexo masculino, porque a nádega masculina ela tem um formato um pouco diferente da nádega feminina. E os tratamentos para flacidez, que nós colocamos também para o rosto, como ultrassom microfocado, ultraformer, outros aparelhos de ultrassom, como o Átria, eles também podem ser utilizados no corpo, com o objetivo de firmar a pele através do calor, né? Como os bioestimuladores, como a Tati falou também. Então, a gente indica muito para melhorar a qualidade da pele, para não deixar aquela pele molinha. A gente pede até para o paciente marcar e faz o vídeo, e depois de 3, 4 meses, a gente faz um outro vídeo e o paciente vê, através do vídeo, como que a pele fica mais dura, tá? E aquele balanço de pele flácida. O preenchedor pode ser usado no estimulador, porque o preenchedor dá um resultado imediato, vai melhorando cada vez mais. E a gente consegue esse resultado assim, mais imediato, diferente dos estimuladores, demorar de 2 a 3 meses para dar algum resultado. É interessante, dá vontade de fazer. Vale a pena. Não, faça com a Ana, tá? Com certeza, com certeza. Agora, aquela... antiga, hoje em dia eu acho que nem vejo tanto gente fazendo, né? Mas aquela coisa dessa flacidez do braço, isso também resolve com esse tipo de normalmente, procedimento? Hoje, além que eu falei com a Tati, né? Como a ultrassom micro e macrofocado, que é a Ultraformer, que agora tem essa nova versão, como os bioestimuladores, eles podem ser usados também no braço. E a gente esqueceu de falar, Tati, fios, né? A gente tem sustentação, que são usados na Ásia, né? Na Coreia, que é o berço. Eles são usados em grandes quantidades, que aqui no Brasil ainda é uma coisa assim utilizada, mas de uma maneira um pouco tímida em termos de número de fios. E quando são realmente bem utilizados e bem indicados, eles podem ser usados na face e no corpo. Não é, Tati? Qual a durabilidade da pele? Depende do fio, em geral, alguns meses. Tá? Então, assim, a gente tem fios que são fios de tração, que são aqueles fios que têm espículas, como se fossem âncoras, para você conseguir dar uma subidinha, mas assim, é uma subidinha leve, tá, gente? Não é, às vezes, o paciente pensando assim, chegando no consultório, o fio vai fazer isso? Não. Uma coisa muito leve, é um complemento do tratamento que a gente faz em casos específicos. Não adianta o paciente que tem indicação para cirurgia plástica querer fazer fio. Não vai dar resultado, não vai ficar satisfeito. Então, isso vai depender da experiência do médico, tá? Tem que ter uma boa indicação. E os fios lisos, que são fios que não fazem tração, mas eles ficam ali dentro da pele fazendo o papel de um estimulador. Tá? Nas Fala, áreas Tati. não pode colocar bioestimulador. Eu não gosto de fio de tração. Não gosto. Eu acho que dura pouco. É um investimento grande para o paciente e dura pouco. Eu acho que com tecnologia, com associação de ultrassom com os bioestimuladores, eu não preciso usar. E eu também eu indico o fio quando o paciente pede e eu vejo que tem boa indicação. Mas quando realmente o paciente vai fazer ultrassom junto com o estimulador, ele consegue não só esse efeito de retração da pele, mas ele consegue tratar a flacidez muscular, que é a única técnica que trata a flacidez muscular. Então, a gente não vai tratar só a pele, a gente tem que tratar músculo. Como também o paciente que quer fazer investimento no bumbum, ele está fazendo agachamento na academia. Não adianta ele ir lá, que a gente tem contraindicações para fazer esses procedimentos. A contraindicação para o macetônico é você ter muita flacidez muscular. E o peso está puxando ali para baixo, não vai dar um resultado satisfatório. É um procedimento que é um investimento alto. Né? Então, assim, vai fazer um procedimento que tem um custo alto para durar 3 meses, 2 meses. Tá tudo associado. Vai fazer cair. Exatamente, porque... Vai ficar agora. Exatamente, a gente tem hoje um mercado de estética crescendo muito, tem estudo que mostra que só 2% da população tem acesso aos procedimentos estéticos. Então, a gente tem um mundo de pessoas que ainda podem
fazer procedimentos estéticos, né? Que estão aí para serem conquistadas. E tem um mundo de profissionais entrando nesse mercado, né? Mas, infelizmente, a grande maioria não trabalha uma formação consistente, de forma ética, para que você realmente não faça a pessoa jogar dinheiro fora. Estou vendo que a Ana tem um paciente de 17 anos, que é jovem, sol, tudo isso ela vai explicando, né? Se ele não obedecer a todas as ordens do dermatologista para que possa ter um resultado positivo, com certeza ele não vai ter. Então, por exemplo, quando ele falou comigo, tá fazendo tratamento com a doutora Ana, aí esses dias ele me ligou e falou assim, eu acho que ela vai me dar alta essa semana. Aí ela foi, quando ligou, e falou assim, olha, ela ficou mais um mês. Mas ele estava desestimulado. Eu falei, esse um mês você está ganhando uma vida. Entendeu? Porque ela sabe muito bem do que ela está falando. Ela sabe que ela não está querendo que você saia do consultório insatisfeito, né? E que você tenha o resultado que você quer. Mas você obedeça e ela falar pós-tratamento, então ela falou, olha, esse pós-tratamento também vai necessitar, né? Porque tem a mancha, tem tudo, tem que dar um segmento, né? E ele está muito satisfeito. Que bom. Né? Eu tenho uma última dúvida. Eu comecei falando dos cremes, perguntando dos cremes, né? Qual creme que resolve. E hoje em dia é muito comum. Assim, eu sou viciado, assim. Eu gosto de usar creme para dormir. Eu gosto de ter esse cuidado, assim. Eu acho legal. E eu vejo sempre, assim, com ácido hialurônico. E aí, meu olho já brilha, assim, né? Mas eu queria saber se tem resultado, se esses cremes têm ácido hialurônico resolve alguma coisa ou ajuda. O ácido hialurônico é um excelente hidratante, assim como existem inúmeros hidratantes excelentes, mas o ácido hialurônico caiu, né, naquele apelo ali do momento. O ácido hialurônico, né, Tati, só trata, ele não ajuda no tratamento da flacidez. Fala um pouquinho, Tati. O ácido hialurônico, ele não é um ácido, ele não vai descamar a sua pele, muito pelo contrário. O ácido hialurônico é uma molécula que a gente tem no nosso organismo, ele é o cimento intercelular, ele serve para colar uma célula na outra, e ele, quando é aplicado na pele, não injetado, aplicado na pele, ele tem um poder de hidratação, de puxar água. Mas, como a Ana falou, você tem vários outros hidratantes. Moléculas hidratantes tão boas quanto o ácido hialurônico, mas virou o queridinho, com agora a niacinamida. E então, outra molécula que é a queridinha, já passou do ácido glicólico. Cada fase né? Tem uma molécula queridinha. Então, como a vitamina C, que também não traz rejuvenescimento, mas ela ficou com antioxidante badalado, que assim, história rapidinho. Então, assim, tem inúmeros antioxidantes que são tão bons, ou até melhores do que a vitamina C. Só que o paciente precisa do médico para explicar isso daí, né? Não vai ser usando ácido hialurônico e vitamina C que você vai rejuvenescer a pele. Então, a gente tem ativos até melhores. Então, gente, eu tô, assim, muito emocionada de estar aqui com o Tati, uma pessoa que, além de profissional excelente, é uma grande amiga, né? Prazer receber. Queria saber se você quer finalizar com alguma coisa, Tati. Olha, agradecer muito, adorei. E usem filtro solar, pelo amor de Deus. Como eu falo, juízo solar não é para não se expor. Se exponha, mas com juízo, minha gente, pelo amor de Deus. Não vamos voltar para a época do raíto de sol, né? Não, nada de queimadura. Então, assim, a dica final que eu acho que tem que ficar aqui para vocês é: em termos de skincare, cuidado com a pele, o que é ideal para que vocês realmente envelheçam melhor e diminuam a velocidade de envelhecimento? Uma boa limpeza, sabão adequado, hidratação, é a principal. E a maioria dos solares já tem hidratante na forma. Então, muitas vezes, você consegue só utilizando proteger, né, do que mais agride e, ao mesmo tempo, hidratar. E aí, queria agradecer também a vocês dois, super queridos, né? Aprendi Obrigada. muito, tirei muita dúvida. Que venham outras vezes. Vamos marcar mais depois, né, Tati? Vamos, tô esperando. Essa parte didática de vocês é maravilhosa.
Então, gente, sigam a gente em todas as plataformas, a YouTube, Spotify, a Googlecast. Vai ser um prazer estar recebendo vocês no Instagram, temas, né? Divulguem nossas redes sociais, né? Para que a gente tenha aí bastante engajamento, tá? Foi um prazer e aguardo vocês no próximo.